Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Boa tarde, Cássia. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo e assistindo. E ótima semana para todos nós. Para todos nós, Vera. Vera, no último sábado nós tivemos mais uma manifestação pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro, também a favor das vacinas. Reuniu muita gente em diferentes cidades brasileiras. A cidade de São Paulo me parece que foi um dos destaques dessa manifestação. E aí, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro reagindo como se a manifestação tivesse sido algo menor, né? Exatamente, Cássia, reagindo com ironia, postou nas suas redes sociais uma pequena reunião de pessoas querendo comparar aquele grupo que nem fica claro de quando é aquela foto ao que aconteceu no sábado, quando na verdade não tem comparação. Nessa segunda-feira, falar com apoiadores, atribuiu apenas a petralhas, entre aspas, como ele chamou os petistas, os atos de sábado, e disse que ia começar a recomendar o consumo de mortadela, porque assim era uma maneira de a mortadela perder apelo, porque tudo que ele fala a imprensa critica. Enfim, todas aquelas falas sem muita conexão com a realidade, mas o fato é que o presidente, ignorando os atos e o discurso que a gente vê também dos seus ministros, também dos seus apoiadores, é o de associar a realização dessas manifestações aos partidos de esquerda, ao PT, à CUT, etc. Realmente, os atos deste sábado, em relação aos realizados em maio, eles tiveram maior presença e maior participação na sua organização desses partidos, principalmente do PT, também do PSOL e de organizações e entidades como a CUT. Líderes políticos que tinham evitado discursar na primeira manifestação, a de 29 de maio, agora discursaram. Na Paulista, teve discurso do Guilherme Boulos, a presidente do PT, Gleice Hoffmann, também discursou ao participar em Curitiba e etc. Mas o fato é que não dá para circunscrever essas manifestações aos partidos políticos. Elas tiveram uma grande presença também de pessoas que não portavam bandeiras, não portavam camisetas dessas agremiações, e como na primeira vez, e principalmente aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, onde se deu o maior ato, uma presença muito grande de jovens, Cássia. E isso é algo a ser destacado, a forte oposição que os mais jovens fazem à maneira como o presidente Jair Bolsonaro conduziu o Brasil na pandemia de Covid-19. Se ele ignorar esse dado, que é um dado da realidade, e ignorar a força dessas manifestações na principal cidade do país, aquela que costuma ser justamente o laboratório para grandes manifestações desse tipo, foi assim em 2013, foi assim nas diretas, foi assim no impeachment do Collor, foi assim nos atos pelo impeachment da Dilma Rousseff, em todas as grandes manifestações que ganharam corpo no Brasil, São Paulo sempre foi o primeiro a levantar, a primeira a acordar. Se o presidente seguir ignorando e negando o fato de que aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, a sua popularidade é ainda mais baixa do que a média nacional, isso vai ter consequências para ele, vai ter consequências para o seu governo. Mas parece que ele resolveu partir para a negação absoluta da pandemia, da sua gravidade, não falou nada sobre os 500 mil mortos, uma marca horrível que a gente atingiu no mesmo sábado, e resolveu fazer pouco das manifestações. Não parece uma saída muito inteligente. Pois é, nós tivemos ainda, né, Vera, você até comentou um pouco, o ministro da Saúde fez ali um salvamento em relação às mortes, ao 500 mil de mortes. Agora, o ministro das Comunicações veio a público com um tweet que virou depois alvo de muitas tirinhas, de muita ironia, e com razão, porque foi absolutamente infeliz. Infeliz, inconveniente, impertinente, insensível, desumano. O tweet do ministro Fábio Faria das Comunicações é um assinte, ele pisotear no caixão de 500 mil mortos pela pandemia. Antes mesmo do anúncio dessa trágica marca, mas que ele sabia, e como muita gente sabia, imaginava pela progressão da doença que se daria no sábado, ele vem a uma rede social e diz que em breve veríamos jornalistas, políticos e artistas
artistas lamentar, e o lamentar, entre aspas, lamentando, que era no gerúndio, as 500 mil mortes, sem comemorar 16 milhões de recuperados, sei lá eu quantas vacinas, não importa. Essa contraposição entre lamento por mortes e comemoração pelo que quer que seja, como se houvesse algo a comemorar no momento em que pessoas choram, 500 mil pessoas mortas por uma mesma doença, é uma coisa inaceitável, pela qual o ministro deveria ter pedido desculpas, mas não o fez. Seguiu-se a isso uma série de outros tweets em que, na mesma caixa alta em que berra na nossa cara, o ministro tenta explicar o inexplicável daquela sua tuitada, e aí fala em primeira dose, segunda dose, diz, repostando uma postagem do ministro da Saúde, que metade dos que morreram agora morreram no ano passado, como quando não havia vacina. Quer dizer, esquece essa metade aqui, vamos pensar na outra metade. E não era metade, era muito menos da metade. Neste ano, em poucos meses, Cássia, já morreu mais gente de Covid-19 do que no ano de 2020 inteiro. E o ministro Fábio Faria faz pouco de uma constatação tão tenebrosa quanto esta. Neste ano, o ano em que a gente já tem vacina para a Covid-19, a gente já perdeu mais de 307 mil pessoas para esta doença. Como ele ainda consegue querer apontar o dedo para quem quer que seja, apontar o dedo para os artistas, apontar o dedo para os jornalistas, para todos aqueles que estão traumatizados e enlutados, e querer cobrar algum tipo de apoio ao governo federal, quando a gente sabe que os primeiros contratos para compras de vacina só foram assinados neste ano, apesar de ofertas insistentes das farmacêuticas ao longo de todo o segundo semestre de 2020. Então, o ministro das Comunicações parece entender que fazer comunicação é berrar em caixa alta, é fazer propaganda, quando, na verdade, o governo brasileiro, o mínimo que deveria ter feito, o mínimo que devia às famílias dessas vítimas, era um luto, decretação de um luto, uma palavra do chefe de Estado dizendo que entende a dor das pessoas. Ele não precisa assumir responsabilidade, não se espera isso de todo governante, muito menos de alguém como Jair Bolsonaro, mas um mínimo de dignidade, de dizer para as pessoas que o chefe do país sente a dor delas, era o que as pessoas esperavam do Bolsonaro e do seu séquito de puxa-sacos, de ministros, esses todos que insistem em negar a realidade. Infelizmente, teria sido muito mais fácil atravessar essa pandemia com autoridades, com governantes, com um governante, com seus ministros que reconhecessem a gravidade do momento histórico que a gente vive e agissem, em vez de preferir ficar berrando nas redes sociais. É isso, Vera, um mínimo de empatia. Muito obrigada, uma ótima semana para você. Amanhã a gente volta a conversar já junto com o Carlos Alberto Sardenberg. É isso, Cássia. Uma ótima tarde para vocês. Até amanhã.